Olá, meus irmãos, a paz. Pastor Miro Pires, vamos responder mais uma aqui da caixinha de perguntas. Diz assim, irmão: tem como fazer uma explicação sobre a 1 Coríntios 11, sobre o uso do véu? Sim, tem. Então, quero ler com vocês, vamos lá, ler 1 Coríntios 11, a partir do versículo 1, diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Vou ler de novo. Por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou raspado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos: é apropriado a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como um manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Olha só o último versículo aqui que a gente leu. Eu nem vou ler até o final do capítulo, porque a seguir vai falar da ceia do Senhor. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Eu quero voltar de novo lá no comecinho. Olha só o que Paulo disse aqui. No versículo 2: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Tá bom. O que são tradições? Tradições são coisas que a gente faz porque os nossos antepassados, porque as pessoas que a gente admira, porque as pessoas que a gente vê na sociedade, porque os nossos amigos, porque os nossos pais, porque os nossos irmãos, porque os nossos avós fazem. Então isso é tradição humana, não é tradição de Deus, certo? Então, o que Paulo estava falando? Né? Em 1 Coríntios 11, ele está dizendo acerca do que estava sendo vivido naquela época, certo? E ele faz aqui uma dissertação, ele faz aqui uma explicação acerca da submissão, né? Da hierarquia, vamos falar assim, das autoridades, né? Porque quem é o cabeça? Quem está acima de todas as coisas? Deus Pai Todo-Poderoso, certo? Abaixo de Deus Pai tem quem? Jesus. Então, cabeça de Jesus é Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. O cabeça de Jesus, o cabeça do homem, o cabeça da igreja é Jesus, certo? E o cabeça da mulher, quem que é? É o homem. Por quê? Deus fez o homem e a mulher ser uma só carne, certo? Eles se unirem
e formarem família, correto? E colocou o homem como o chefe da família, o chefe da casa. O homem, ele é o provedor, o homem, ele é o protetor, o homem, ele é aquele que deve profetizar, aquele que deve proteger, aquele que deve prover. Esse é o papel do homem, né, pelo entendimento de Deus, certo? Pelo entendimento da palavra. E tudo isso é colocado aqui em 1 Coríntios 11 por Paulo. Quando fala de cabelo, né, de cobrir a cabeça, tudo isso naquela época eram os cuidados que se tinha a respeito da tradição, porque ele está dizendo aqui a respeito da tradição, exatamente a tradição que eu transmiti a vocês, correto? Então, assim, hoje em dia existem algumas denominações que continuam ainda tendo os homens de um lado, as mulheres do outro, os homens todos vestidos de terno e as mulheres com a cabeça, com um véu na cabeça. Sim, legal, bacana. Se ainda existem igrejas que querem ainda manter essa tradição humana, porque não foi Deus que falou isso na palavra dele, né? Ele não colocou isso dizendo que isso deveria ser feito, que deveria continuar a ser feito assim, correto? Então, meus irmãos, com relação a veste, sabe? Por exemplo, que eu vejo hoje muita gente que tem dúvidas. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso ir vestido como eu quiser para a igreja, eu posso entrar na presença de Deus do jeito que eu quiser, porque o véu já se rasgou mesmo, e aí eu posso entrar do jeito que eu quiser. Não é bem assim também, né, meus irmãos? A gente tem que ter um certo temor a Deus, a gente tem que ter respeito, em primeiro lugar, a Deus, e em segundo lugar, as outras pessoas que estão no mesmo ambiente que nós. Uma coisa é você estar na praia, e outra coisa é você estar na igreja, uma coisa é você estar no shopping, e outra coisa é você estar na igreja. Você não vai, né, ir na igreja de mini saia sabendo que você pode subir uma escada e você pode estar mostrando tudo, sabe? Você não vai ir na igreja, o homem não vai ir na igreja de uma camiseta regata mostrando tudo, sabe? Peito, braço, fazendo ali, servindo de tentação para as mulheres ali, mulheres casadas, sabe? Você não vai estar usando roupas imorais, você não vai estar fazendo coisas que vão servir para escandalizar. Então a questão que eu vejo hoje, as pessoas elas se pegam muito nisso. Ah, mas para ir para a igreja tem que ser de terno e gravata, porque senão Deus ele não vai me receber. Meus irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sabe? Quer dizer então que se, eu já falei isso aqui, que se um mendigo, né, se um morador de rua, se uma pessoa simples, pobre, entrar na igreja de qualquer jeito, às vezes sem tomar banho, com roupa rasgada, não tem necessidade, não tem condição de estar vestido de uma outra forma, Deus não vai receber essa pessoa, Deus não vai querer receber essa pessoa, salvar essa alma, não vai querer que essa pessoa receba a palavra de Deus, sabe? Então, não tem lógica tudo isso, sabe? Não é isso que está falando a palavra, não é disso que Paulo estava falando. Paulo estava dizendo que nós não devemos servir de escândalo, nós não devemos escandalizar, e que isso também não sirva de polêmica, entendeu? Porque não é isso que importa, não é isso que está importando. Se você acha que é pecado você mulher, ficar com a tua cabeça descoberta, viva com a cabeça coberta, entendeu? Se você acha que é pecado, faça isso. E se você é homem, acha também que é pecado também as coisas que eram tradição naquela época, continue fazendo as coisas que eram tradição naquela época. Ninguém te proíbe, certo? Mas saiba que Deus ele não vai fazer acepção disso para salvação. Ele não vai te culpar, ele não está punindo nenhuma denominação por causa da tradição de uma ou da tradição de outra. Faz 1 ou 2 vídeos aqui que eu falei a respeito da cor da igreja. Um irmão ou uma irmã perguntou da cor da igreja. O que importa a cor da igreja? Se a igreja é preta, azul, amarela, rosa? O que importa é que está sendo pregado, se está sendo pregado o evangelho lá, certo? Agora, será que fica bem, será que fica legal a gente pintar uma igreja toda colorida,
o teto de azul, uma parede de rosa, outra de vermelho, uma de amarelo, será que não vai as pessoas não vão se dispersar? Elas não vão vai tirar a atenção delas ali? Então tudo isso é uma questão que tem que ser pensada pela liderança, né? E Deus ele pode sim, e ele pode sim direcionar, ele pode orientar, ele pode aconselhar os pastores, aquela liderança para fazer de um jeito ou fazer de outro, certo? Mas desde que a palavra esteja sendo pregada, desde que a obra de Deus esteja sendo feita, desde que realmente seja um lugar para poder acolher as pessoas com amor, para poder ensinar realmente o que a palavra diz de uma maneira transparente, correto? Então não se prendam à tradição em que Paulo estava dizendo em 1 Coríntios 11, eu não estou rasgando a palavra, não é isso. Eu estou querendo dizer que se você achar que é pecado e quiser continuar praticando, pratique, porque tem denominações para isso hoje, então vai fazer parte delas, certo? Você não precisa ficar em cima do muro. Você precisa decidir aonde você quer caminhar. Se você quer caminhar na igreja preta, com muitas luzes, se você quer ir ficar na igreja onde os bancos são de madeira, onde tem as mulheres de um lado, os homens de outro, não importa isso, importa que a palavra esteja sendo pregada da maneira correta, o evangelho de Jesus, tá bom? Então, se prendam nisso, sabe? Tentam transportar as coisas, o que é histórico, o que é tradição humana, do que realmente é aquilo que Deus quer e é algo que passa pelos tempos. Isso é algo que não é que ficou para trás, é algo que não tem que causar polêmica. É algo que hoje em dia é algo livre, você pode fazer da maneira que você entender que seja melhor para cumprir essa tradição, seja cumprir essa tradição humana ou não cumprir. Você não vai ser culpado, você não vai ser punido, você não vai ser um pecado mortal isso para Deus. Muito pelo contrário. Só observe aquilo que Deus fala a respeito do Deus, Cristo, o homem e a mulher. Isso o homem, Deus ele continua pensando da mesma forma, certo? Porque aqui a palavra é clara quando diz que a mulher, o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem, mas também o homem nasce da mulher. Então eles não são independentes, são dependentes, né? Senão Deus não teria falado que seriam feitos uma só carne, tá bom? Então é isso que eu queria dizer, espero ter ajudado.